Olá, pessoal! Tá começando agora o novo programa da TV Rio Preto, Arquitetura em Casa. O tema do nosso programa de estreia é o que é ser arquiteto. Então vamos falar um pouquinho sobre os campos de atuação, as glórias e os perrengues da profissão e algumas curiosidades bacanas sobre esse universo. Teremos também o quadro Arque com as Consequências, onde você vai conferir algumas soluções de pessoas que decidiram fazer a obra sem consultar um profissional. Também vamos responder uma dúvida bem interessante do público que acompanha a gente nas redes sociais. E no final tem uma super dica, fique ligado. Roda a vinheta. O Arquitetura em Casa é realização da Associação Movarc em parceria com a TV Rio Preto. O Grupo Movarc, ou Arquitetos em Movimento, surgiu há 4 anos, quando alguns colegas de profissão decidiram se reunir uma vez por mês para trocar informações e também dividir experiências boas e outras nem tanto. Com o passar do tempo, o grupo ganhou novos membros, se formalizou e hoje conquistou um espaço bem bacana no cenário local. Entre outras atividades, a Movarc desenvolve ações sociais voltadas para instituições carentes, organiza viagens para feiras e eventos de arquitetura e também palestras de qualificação, sempre pensando no crescimento profissional. O programa vai ao ar 2 vezes por mês, sempre com a presença ilustre de um trio de arquitetos. E hoje, o episódio de estreia vai ser apresentado por mim, Melisa, junto com meus colegas Marcos e Tauana. E aí, todos se sentindo bem desconfortáveis? Então vamos ao tema. O que é ser um arquiteto? Gente, essa questão pode parecer boba, mas é uma dúvida super comum entre as pessoas. Muita gente acredita que a arquitetura é puro luxo. Alguns não conseguem entender a diferença entre a arquitetura e a engenharia. E tem também quem acha que o papel do arquiteto é deixar a construção mais bonita. Olha, na verdade, o arquiteto é um profissional super completo, que tem a habilidade de pensar no projeto, desde a fundação e estrutura, até nos mínimos detalhes da decoração. E para isso, é necessário entender tanto de cálculos estruturais, quanto de história da arte. Além disso, o arquiteto também é capaz de interpretar as necessidades do cliente e projetar espaços funcionais, que atendem essas necessidades. Quero perguntar aqui para os meus colegas. Marcos, você já conhecia a arquitetura antes da faculdade? Pouco. A gente sempre tem uma imagem, a gente pensa uma coisa e no final acaba que não é bem aquilo, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu gostava de pegar folha de papel quadriculado e ficar imaginando como era a casa dos meus vizinhos por dentro, desenhando aquilo ali, né? Então, quando a pessoa sabe o que o arquiteto faz, geralmente ela sempre foca nessa área de projeto, né? Então, assim, tinha um conhecimento bem superficial, sabia muito pouco e, na verdade, fui descobrir isso na faculdade mesmo, quando a gente começa a ter contato com outros segmentos da arquitetura, com a parte de urbanismo, com a parte de planejamento. Então, assim, na média, né, sabia muito pouco, mesmo com orientação na escola, teste vocacional, esse tipo de coisa, a gente nunca consegue ter um panorama muito bom do que é a profissão, porque é uma coisa muito ampla, né, muito abrangente. Então, a resposta, posso dizer que acho que não. E você, Tauana, qual era a sua imagem principal de como era a arquitetura? Bom, eu acho que eu também sou da mesma opinião do Marcos. Eu não tinha noção do que era antes, mas claro, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum, então eu vivia naquele mundo imaginário do castelo, de todas aquelas coisas. Então eu sempre jogava The Sims? Jogava The Sims, né? Acho que essa daí é uma clássica, assim, da parte dos estudantes, né? Falar que jogava The Sims antes. E quando eu entrei na faculdade foi uma descoberta incrível de que a profissão não é só isso, não é só decoração, não é só essa parte. Tem a parte humanitária, tem uma parte social, que eu gostei muito, eu me apaixonei, fiz diversas partes, assim, de bolsas, né, da faculdade, então eu tive a oportunidade de conhecer, mas não tinha a mínima noção do que era antes. Então, dá para perceber que mesmo entre as gerações mais novas, essa profissão ainda é meio misteriosa, né? Talvez devido à abrangência de áreas em que o arquiteto atua. E assim fica difícil para as pessoas entenderem onde esse profissional se encaixa.
Vamos aqui então ver alguns memes da internet que tratam da vida do arquiteto de forma bem descontraída. Olha lá, gente, a gente tem 2 memes da internet que a gente separou, muito engraçados. Ó, esse daí, ó, primeiro semestre, todos os aluninhos de arquitetura bonitinhos, arrumadinhos, e no final, ó, no 10º semestre já virou uma lata de lixo, já tá todo mundo desconfigurado, destruído, e é a verdade isso daí, viu, gente? O curso é assim mesmo. Vamos ver o segundo? O segundo, meu Deus, um arquiteto, me solta que eu vou pedir uma ajudinha, essa daí é demais, né? Essa daí, gente, a gente tá passando na rua, a pessoa descobre que é arquiteto e pergunta que cor que ela pinta a casa, né? É assim, a gente tem, se a gente for procurar meme da internet para dar risada de arquitetura, a gente vai passar o dia inteiro rachando de rir aqui. Esse da faculdade é verdade, né, gente? O curso é extremamente difícil e completo, então vocês precisam dedicar muitas horas, né? Acho que é por isso que eles representam esse bonequinho aí todo estrupiado no final, mas é porque recentemente o ArcDaily, que é um site de arquitetura, ele fez até uma pesquisa, né, falando sobre as horas que os estudantes gastam, né, na faculdade, e eles precisam se dedicar em média 22 horas. Que isso daí é bastante, né? Porque se você colocar a parte de duração de aulas, juntando tudo, já dá mais de 42 horas por semana, que já é o horário de um emprego, né? Então, nossa profissão é bem puxada. Gente, isso daí é bom pelo seguinte, agora as pessoas têm que ter um pouquinho de sensibilidade. Na hora que encontrar um estudante, não pergunta assim, você só estuda. São 42 horas, mais de 42 horas de estudo por semana. É muita dedicação pra gente. A gente tem que ralar muito, porque é muita coisa. Os trabalhos são difíceis, o curso é difícil, as matérias são difíceis, é muita coisa mesmo. Então, um curso que a gente tem que estudar muito, se preparar muito durante 5 anos, às vezes até em período integral, para poder estar aqui e dar essas orientações e ter esse conhecimento tanto da parte técnica quanto da parte estética. Então, assim, pessoal, agora que vocês já têm essa informação, tenham um pouquinho de sensibilidade e não perguntem para o filho do vizinho, para aquele sobrinho que é estudante universitário, se ele só estuda, tá? Isso é muito chato, muito desagradável. Pessoal, vocês acham que dá para aprender o necessário para ser um bom profissional só estudando? O que você acha, Marcos? Com certeza não. Tem muita coisa, apesar de toda essa carga horária e, né, todo esse conteúdo que a gente tem da parte do curso, da parte teórica, né, faz muita falta, uma série de habilidades práticas que na faculdade a gente não consegue aprender. Então, na prática, quando a gente se forma e vai para o mercado, a gente precisa entender como que se faz um contrato, né, o que precisa tendo um contrato bem feito de prestação de serviço para um cliente, a gente tem que entender como se cobra, como se calcula o valor do seu serviço. Você tem que efetivamente cobrar o cliente, então às vezes, né, a gente não tem essa capacidade de tratar de negócios muito bem desenvolvida, fica difícil, muitos profissionais ficam sem graça, não sabem precificar, depois não conseguem cobrar, né, e além de uma série de outras coisas, porque a gente está lidando, né, com grandes volumes de dinheiro, de orçamento para obra. Às vezes a gente está lidando com um sonho do cliente, né, que é construir a própria casa. Então, com certeza não dá para aprender tudo. A prática, né, é completamente diferente da faculdade. Assim, a gente tem toda aquela base teórica, mas na parte de relacionamento humano mesmo e na parte de gestão, de administração, de escritório, esse tipo de coisa falta muito, muito, muito. Então, com certeza não dá. E você, Tauana, sobre a segunda imagem, você concorda que é assim? As pessoas te pedem bastante ajudinha? Claro, isso daí é clássico, né? Aquela coisa de você falar com uma pessoa, conhecer ela, e ela descobre que você é arquiteta, e ela fala, vem cá, vamos lá no meu apartamento para eu mostrar aqui, para você dar umas ideias. Então, é sempre assim. E por que você acha que isso acontece? Então, acho que as pessoas têm uma visão da arquitetura e acabam não valorizando as ideias, né, que os arquitetos têm, que isso daí é o ganha-pão da gente, né? E geralmente também as ideias nem vêm, nem surgem na hora. E eu até brinco, né? Quando as pessoas me pedem para ir no apartamento, eu falo, vamos lá, marca lá no meu escritório que a gente vai marcar uma consultinha com você, né? Que eu falo que eu tenho um paciente, né? Que eu tenho que tratar ele, né? Então, é engraçado. Legal, pessoal. Antes de continuar nosso bate-papo, vamos fazer um rápido intervalinho. Mas antes, a gente separou aqui uma pergunta para testar o seu conhecimento sobre arquitetura e inaugurar o nosso quiz.
A resposta, o Marcos vai contar para a gente no próximo bloco. Vamos lá à pergunta. Quem é considerado o primeiro arquiteto no mundo? A. Michelangelo. B. Niemeyer. C. Imhotep. D. Le Corbusier. Estamos de volta, mas antes de começar a segunda parte do nosso bate-papo, vamos ver primeiro a resposta do quiz. Só para relembrar aqui, a pergunta foi: quem é considerado o primeiro arquiteto do mundo? Essa tá fácil, hein, gente? O pessoal aqui com certeza já tá sabendo a resposta. Ah, tá muito fácil essa, né? Tem que fazer uma mais difícil, pessoal. A segunda a gente faz uma mais difícil. Vamos relembrar as alternativas. Foi a alternativa A, Michelangelo, a alternativa B, Niemeyer, a alternativa C, Imhotep ou a alternativa D, Le Corbusier. E a resposta certa é Imhotep. Ele foi um egípcio que viveu há 2.600 anos antes de Cristo. Quer dizer que há mais de 4.000 anos atrás, né? Também é considerado o primeiro sábio da humanidade e foi o responsável pela construção da pirâmide na necrópole de Saqqara, no Egito, que no início era maior do que um prédio moderno de 20 andares, com mais de 60 metros de altura. É isso, gente. Era um grande ser humano. Então, agora a gente pode retomar nossa conversa. O assunto de hoje é: o que é ser arquiteto? No primeiro bloco, a gente discutiu aqui a imagem meio distorcida que as pessoas criam dessa profissão. E em seguida falamos um pouquinho sobre como o arquiteto precisa ser um profissional completo, né, com os memes da internet, e a dedicação que isso exige. E por último, falamos sobre as dificuldades que as pessoas ainda têm de trabalhar com criações intelectuais, que são os projetos. A Tauana apontou aqui pra gente, muito legal, a questão da visita, da ajudinha. Dá uma passada lá em casa e dá uma dica pra mim, dá uma ideia pra mim. Gente, a gente trabalha com ideias, então é o nosso produto, é o nosso ganha-pão, né? Então, onde estão os arquitetos? Agora, como que a gente vai falar, vai abordar esse assunto? Cadê os arquitetos? Onde eles estão? Do que eles se alimentam? Onde eles vivem? O que eles fazem? Né? A gente tem algumas informações aqui sobre o mercado. Vamos passar para a Mel e acho que ela vai colaborar melhor. Isso. Bom, eu trouxe aqui pra gente algumas informações importantes sobre o mercado. Em 2018, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil divulgou em seu anuário que existem mais de 145 mil arquitetos. É arquiteto pra caramba, hein? Sendo que 32% desse total estão apenas no estado de São Paulo, na nossa região. E que de 2012 para cá, a quantidade de arquitetos aumentou em 46%. Eu acho que tá na hora de vocês largar a faculdade. Largar não, pensa em outro curso. Pensar em outro curso, porque tá muito concorrido. Imagina, gente, 150 mil arquitetos aí fora, acho que tá um pouquinho saturado. Calma, gente, também tem notícia boa. Os dados mostram que a demanda por serviços de reforma cresceu 20% entre 2015 e 2017 e que os serviços de execução de obra, mais ainda, 32%. Em 2015, uma outra pesquisa encomendada pelo CAL, também revelou que mais de 80% das obras do país são feitas sem acompanhamento profissional de um arquiteto. Ou seja, tem muita área ainda aí pra gente atuar, né? Às vezes, as pessoas deixam de chamar o arquiteto por preconceito ou por achar que a arquitetura não é para elas. E aí deixa de contratar e acaba tendo muitas dificuldades na hora de executar uma obra.
Bom, apesar de todo esse número enorme aí de 154 mil, mais de 150 mil arquitetos, né, no Brasil, o mercado ainda é muito grande, né? A gente falou aqui rapidamente que tem várias áreas que dá pra gente atuar e eu queria saber, Tauana, na sua opinião, você acha que tem espaço para todo mundo no mercado? Tem sim. Eu acho que a verdadeira graça, né, da arquitetura é que a gente tem um leque muito grande dentro da profissão que a gente pode fazer inúmeras coisas, né? Você pode desde ser especialista, sei lá, em telhados, cozinhas, você pode ser especialista em hospitais, uma determinada coisa. Então, é um leque muito grande e eu acho que tem serviço para todo mundo. Além dos projetos de arquitetura, a gente sabe que você também trabalha numa área diferente, né, nesse mesmo segmento, que é a parte de o trabalho como artista plástica. Descreve pra gente um pouquinho como é que é essa experiência. Você acha que dá para conciliar bem a arte com a arquitetura, com a técnica? Como é que é isso? Sim, eu acho que a arquitetura é arte, né? Então, quando você faz um projeto, você já tem que pensar nas cores, você tem que pensar no psicológico que você vai interferir no ambiente da pessoa. E eu encontrei nessa parte plástica, né, artística, uma forma de reproduzir a arquitetura. Era uma necessidade minha que eu tinha nos projetos, que eu queria criar alguns espaços, né, diferentes, algumas pinturas diferentes. Como eu não tinha algum profissional que inventasse isso para mim, eu falei, bom, bora lá fazer, né? E deu super certo. Acho que as pessoas agora estão conhecendo esse novo lado. É uma coisa nova para mim. Não falo que seja novo, né, no mercado, porque com certeza tem outros profissionais que fazem isso. Mas aqui para Rio Preto eu vejo assim como uma novidade. Então está sendo super legal trabalhar com isso. Pessoal, e sobre a parte boa da profissão, a parte da realização, da satisfação pessoal, como é que é isso? Que pontos positivos vocês destacariam com maior destaque? Eu acho que uma das oportunidades mesmo da gente ver a satisfação do cliente é a gente entender qual a diferença que a gente fez na vida, na casa, quando o cliente chega naquele local. E também, claro, é muito bacana quando no final ele consegue ver o quanto de economia ele teve de ter contratado um profissional qualificado para isso e quais foram as vantagens, o quão melhor ficou aquele espaço, aquela obra, aquela reforma por ter contratado um profissional. E você, Tauana, o que você destacaria como pontos positivos da profissão de arquiteto? O que você acha que te traz mais satisfação ou realização nessa parte dos trabalhos? É quando você termina uma obra? É quando você faz um projeto, conclui o projeto? Como que é? Eu acho que é ver a cara do cliente depois de pronto, né? Quando ele pega e fala, nossa, era isso que eu queria. Então, nós temos que também ser psicólogos, né, da pessoa, porque a gente precisa captar essa ideia, captar essa identidade do cliente. E é muito interessante ver esse pós, né, obra, dele falando que era isso que ele queria, ele guardou dinheiro para isso. Então, a gente realiza um sonho mesmo da pessoa. Muito bom. Quer acrescentar alguma coisa, por favor? Sim. Quando a obra termina, né, é um mix de sentimento, porque é isso que a gente comentou, essa satisfação do cliente, essa satisfação nossa, porque a gente fica vários dias na prancheta, idealizando aquele projeto, como ele vai sair, como vai ser, e quando a gente vê aquela obra finalizada, aquele projeto finalizado, a satisfação é para ambos, né? Para o cliente que vai ali viver, morar, ter um negócio, e para a gente que está vendo o projeto que saiu do papel ficar tão bacana ali naquele local. Então, assim, com essas belas palavras e o mix de sentimentos aí que a Mel contou pra gente, nós vamos fazer mais uma pausa na nossa discussão sobre o tema de hoje, que é o que é ser arquiteto. No próximo programa, a gente vai discutir um outro assunto que você pode e deve sugerir para nós lá nas redes sociais, @Movark_ no Instagram e Movark no Facebook. Muito bem, como hoje é o nosso programa de estreia, quase tudo aqui é novidade. Então, você provavelmente também não sabia que lá no Insta a gente está pedindo para o pessoal enviar para nós as principais dúvidas relacionadas à arquitetura. E aí a gente descobriu que o pessoal tem muita dúvida mesmo. Então, para inaugurar o quadro O Arquiteto Responde, a gente separou aqui uma reflexão bem bacana. Vamos dar uma olhadinha. A pergunta que a gente respondeu foi a seguinte: o arquiteto lida diretamente com sonhos. O profissional dessa área deve trabalhar habilidades psicológicas? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação dessa pessoa, esse ser humano maravilhoso que acertou em cheio na pergunta, e abrir espaço aqui para quem quer responder primeiro.
Eu vou responder porque eu já tinha falado nisso, né? Eu vou pegar o gancho dessa pergunta, né? Eu acho totalmente que o arquiteto, além de ser um curso de exatas, é um curso de humanas. Então, temos que trabalhar com pessoas, temos que falar com pessoas e temos que captar as ideias deles. Você trabalhar esse psicológico é muito importante para você conseguir superar a expectativa desse cliente. E também conseguir fazer com que esse projeto se concretize saindo da cabeça dele, né? Então, você precisa conversar bastante com ele, tentar tirar o máximo de informação. E eu acho que com uma entrevista, né, que você faz uma prévia antes com ele, você já tem que colocar suas capacidades psicológicas aí. Legal. E você, Mel, você tem condição psicológica de responder essa pergunta também? Então, o que eu acho mais interessante é que muitas vezes quando as pessoas, os clientes nos procuram, nem eles sabem exatamente o que eles querem. Então, a gente precisa ter essa habilidade, a gente precisa entender o que realmente o cliente quer, senão a gente nunca vai acertar no projeto. Então, isso é com muita conversa, com muita paciência. Isso às vezes a gente fica 2 horas conversando numa primeira reunião para a gente conseguir captar tudo isso que o cliente quer, todo esse desejo dele, e a gente conseguir colocar isso no papel e do papel virar realidade e a gente acertar, né? Vamos todo mundo pra terapia, então, depois daqui, né? Brincadeira. Eu acho que a gente precisa ir pra terapia. Você acha que a gente precisa consultar um psicólogo? Eu acho. Ótima dica. Todo mundo deveria consultar um psicólogo, inclusive, viu? Que eu acho que a vida de todo mundo ia ser bem melhor. No próximo programa, a gente pode responder a sua pergunta. Manda pra gente lá, porque com certeza outras pessoas vão ter a mesma dúvida que você. E não se esqueça que quando enviar a sua dúvida, mandar também uma sugestão de tema pro próximo programa. Você pode fazer tudo isso seguindo a gente no Instagram, @Movark_, onde você também acompanha as novidades do grupo em primeiríssima mão. Agora a gente vai fazer mais uma pausa bem rápida e para transformar isso numa tradição, antes tem a segunda pergunta do quiz. E a Tauana volta com a resposta logo depois do intervalo. A pergunta do quiz é: qual desses serviços pode ser feito por um arquiteto? Opção A, inventário patrimonial. Opção B, plano de manejo e conservação ambiental. Opção C, perícia judicial. Ou opção D, avaliação de risco biológico. Voltamos com a resposta do quiz. Para quem perdeu o segundo bloco ou já se esqueceu da pergunta, foi: qual desses serviços pode ser feito por um arquiteto? As 4 alternativas eram: inventário patrimonial, plano de manejo e conservação, perícia judicial ou avaliação de risco biológico. Vocês sabem essa resposta? Eu acho que eu tenho uma sugestão, mas eu não vou arriscar, não. Bom, eu vou dar a resposta para vocês. São todos esses serviços. Os arquitetos podem fazer tudo isso. Por isso que a gente sempre tem que bater nessa tecla que a arquitetura é muito mais que decoração, viu, gente? Bora pro próximo quadro? Bom, agora nós vamos ver alguns exemplos absurdos de obras que foram feitas sem acompanhamento por profissional. E sai cada coisa, gente, que a gente quase não acredita, né? E o nome desse quadro é Arque com as Consequências. E não poderia ser melhor, né? Porque a dor de cabeça para resolver esses problemas depois, com certeza não vale a pena. Vamos ver essas imagens. Ah lá, a primeira imagem, a gente tá vendo uma casa, ó, super bonitinha à frente, até passa meio despercebido, né? Se não fosse aquele detalhe do degrau de entrada ali de 1,40 m de altura para a pessoa poder se jogar a hora que ela vai pro trabalho de manhã. Vamos ver a próxima imagem.
A próxima lá, um problema. Gente, isso daí, ó, é um erro de interpretação de desenho, tá vendo? Ó, do lado de cá a gente tá vendo a escada, o projeto da escada, são 2 lances e um patamar. E ali, olha na obra como eles executaram, um lance embaixo do outro. É impossível de subir, impossível de descer, não leva para lugar nenhum e vai ser só um gasto de dinheiro a mais. Essa daí a ideia até que foi boa, né? A intenção. Eles queriam aproveitar, eu entendi que eles queriam reaproveitar a água da lavagem da roupa no vaso sanitário, mas é meio perigoso usar esse vaso, né? Com uma máquina de lavar em cima da cabeça, tá meio arriscado, eu não usaria esse banheiro. Essa daí, gente, não dispensa comentários, né? Não precisamos falar nada sobre ela. Você vai lavar a mão, aí você acaba, né? Tipo, vai errando a mira. Não entendi o que aconteceu aí, não. Isso daí acontece muito, né, gente? Projeto de hidráulica tem que ser muito bem feito. Vamos para a próxima? Ai, que tristeza. Olha essa daí, todo o material desperdiçado, gente. O piso colocado de ponta cabeça. Esse assentador aí merece um troféu framboesa de ouro, né? Pelo serviço mal prestado. Tem mais alguma? Tem essa. Isso daí eu não sei se é uma escada de marinheiro, se não é, o que é, né? Eu sei que tem que escalar para poder chegar lá em cima. Vamos embora, vamos seguir. Também dispensa comentários, não tem condição nenhuma de usar isso daí, né? Ficar com a perninha balançando ali, ó, horrível. Próxima, tem mais? Acabou. É isso. É isso? E vocês, gente, já encontraram alguma situação assim? Já passaram por isso? Conta pra mim. Eu nunca, desse jeito não. O pior que já aconteceu foi uma árvore, alguma coisa assim na frente do portão, mas bem mais simples que isso, tá? Já vi algumas coisas, né, bem bizarras assim, mas contratado para tentar resolver, desse jeito não. Nunca tentaram falar assim, vem consertar aqui uma coisa, né? Consertar não, mas eu já vi usando o ambiente, quando o vaso sanitário não cabe para a porta abrir, eles cortam um pedaço da porta para a porta passar e dar certo. É bizarro, né? A gente percebe que muitas vezes as pessoas relutam, né, para você procurar um arquiteto, procurar uma ajuda. E, gente, não precisa, né? A nossa função é isso, é orientar, é ajudar vocês e para que essas coisas justamente não aconteçam. Gente, antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma observação aqui de uma agenda de eventos que estão acontecendo relacionados à arquitetura no país, tá? Do dia 30 agora de julho ao dia 2 de agosto, está acontecendo a 21ª ConstruSul, que é a Feira Internacional de Construção em Porto Alegre. Em agosto, no dia 18 de agosto ao dia 25, começa a Design Weekend em São Paulo. E do dia 19 ao dia 21, a Boom Design 2019 no Lounge da Bienal em São Paulo também. Tá? Do dia 20 ao dia 29 de agosto, começa a Casa Cor Rio. E do dia 21 a 23, o High Design em São Paulo, no São Paulo Expo. Tá? Então, é isso. Tem bastante evento esse mês agora de agosto, relacionado à arquitetura. E quem tem interesse nisso, curiosidade de conhecer um pouquinho mais, vale muito a pena fazer essas visitas, tá bom? Bom, é isso, gente. Obrigado por vocês assistirem a gente até o final. Estamos começando, mas é isso. A gente contou um pouquinho sobre a arquitetura e o que o arquiteto pode fazer. E esses são meus amigos, eles vão estar sempre acompanhando vocês nos outros programas. Obrigado, gente, pela companhia. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Movark_ no Instagram, Movark no Facebook. Manda a sua pergunta, a sua sugestão de tema para o próximo programa. Manda também a sua dúvida relacionada à arquitetura e a gente vai responder aqui nos próximos programas. A gente volta a ficar junto. Obrigada, gente. Até a próxima.